Fala, meu querido alfartano, minha querida alfartana, tudo bem? Aqui professor Nilo Júnior de Português para iniciarmos mais um bloco de resoluções de questões. Eita, você deu aquela enganchada. Mas primeira parte agora da prova de 2020 e sem mais delongas, meus queridos, vamos que vamos! Chama o VAR na tela! Prova da SpaceX 2020 sobre a importância da ciência. Parece paradoxal que no início deste milênio, durante o que chamamos com orgulho de Era da Ciência, tantos ainda acreditem em profecias de fim de mundo. Quem não se lembra do Book do Milênio ou da enxurrada de absurdos ditos todos os dias sobre a previsão maia de fim de mundo no ano de 2012? Existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas, afinal lutamos para curar doenças apenas para descobrir outras novas. Criamos tecnologias que pretendem simplificar nossas vidas, mas passamos cada vez mais tempo no trabalho. Pior ainda, tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível aos mais velhos com Facebook, Twitter e textos em celulares. Podemos ir à Lua, mas a maior parte da população continua malnutrida. Consumimos o planeta com um apetite insaciável, criando uma devastação ecológica sem precedentes. Isso tudo graças à ciência? Ao menos é assim que pensam os descontentes, mas não é nada disso. Primeiro, a ciência não promete a redenção humana. Ela simplesmente se ocupa de compreender como funciona a natureza. Ela é um corpo de conhecimento sobre o universo e seus habitantes, vivos ou não, acumulado através de um processo constante de refinamento e testes conhecido como método científico. A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo, expondo a essência criativa da natureza. Disso, aprendemos que a natureza é transformação, que a vida e a morte são parte de uma cadeia de criação e destruição perpetuada por todo o cosmos, dos átomos às estrelas e à vida. Nossa existência é parte desta transformação constante da matéria, onde todo elo é igualmente importante, do que é criado ao que é destruído. A ciência pode não oferecer uma salvação eterna, mas oferece a possibilidade de vivermos livres do medo irracional do desconhecido. Ao dar ao indivíduo a autonomia de pensar por si mesmo, ela oferece a liberdade da escolha informada. Ao transformar o mistério em desafio, a ciência adiciona uma nova dimensão à vida, abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade, livre do dogmatismo das religiões organizadas. A ciência não diz o que devemos fazer com o conhecimento que acumulamos. Essa decisão é nossa, em geral tomada pelos políticos que elegemos, ao menos numa sociedade democrática. A culpa dos usos mais nefastos da ciência devem ser dividida por toda a sociedade, inclusive, mas não exclusivamente pelos cientistas. Afinal, devemos culpar o inventor da pólvora pelas mortes por tiros e explosivos ao longo da história? Ou o inventor do microscópio pelas armas biológicas? A ciência não contrariou nossas expectativas. Imagine um mundo sem antibióticos, TVs, aviões, carros. As pessoas vivendo no mato, sem os confortos tecnológicos modernos, caçando para comer. Quantos optariam por isso? A culpa do que fazemos com o planeta é nossa, não da ciência. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Nosso futuro depende de nós. Marcelo Gleis é professor de Física Teórica. Texto bom, hein? Texto bom. Mas mais um texto daqueles que nós vamos poder analisar de uma linguagem mais objetiva, de uma linguagem mais centrada, na linguagem denotativa, mais um texto que tem ali um olhar argumentativo, informacional, não é isso? Beleza, professor. Então, muitas vezes dentro da nossa prova na SpaceX, a gente vai encontrar textos dessa forma, dessa espessura, dessa mentalidade. Tranquilo?
Beleza. Mas como nós já falamos outra hora, é melhor eu começar a minhas questões, resolver primeiro, dar uma lida nas questões, depois analisar o texto. Você deve ter percebido que nessa última parte, né, no antepenúltimo parágrafo, eu sublinhei uma palavra. Por quê? Porque ela vai ser importante na hora de resolvermos as questões. E você vai conferir comigo. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos para as questões. Na tela, na tela, na tela, na tela. De acordo com o texto, nesta chamada era da ciência em que nós orgulhamos de viver, pode-se inferir que é paradoxal acreditar em profecias de fim do mundo. Por que a ciência? Paradoxal, galerinha, a mesma coisa de dizer que não tem o quê? Sentido. E por que não tem sentido? Porque a ciência, se ocupa de compreender como funciona a natureza, mas não promete a redenção humana. E aí a gente para aqui e é exatamente isso. Por quê? Porque, segundo o texto, é essa a perspectiva. A ciência ela tenta explicar os fenômenos e tenta entender como tudo acontece, mas ela não quer a redenção, a salvação. Ela não pode ser culpada pelo fim do mundo. Né? É isso que o item está dizendo e é isso que acontece no texto. Então, item A, item correto. É um corpo de conhecimento sobre o universo e seus habitantes, vivos ou não. Prover de modo de interagir com o mundo, expondo a essa essência criativa da natureza, oferece a possibilidade de vivermos livres no medo, do medo irracional, do desconhecido. Então, a ideia paradoxal, né, de termos medo do fim do mundo é isso. Então, item A, bonitinho para nós. Vamos que vamos. 2. Ao comentar sobre o cinismo, o autor faz menção a uma falta de compreensão geral em relação à ciência, a ignorância quanto à ciência, que consiste, de acordo com o texto, em o quê? Item A. Entender a ciência como uma espécie de religião que faz promessas de cura e redenção. Já paro por aqui porque é isso mesmo, cara. Muitos condenam a ciência porque pensam que a ciência é como se fosse um aspecto religioso que promete essa salvação, essa cura, né? E muitos se desapontam a essa perspectiva de que aparece a cura de doença e logo aparece outra doença, né? E enfim, assim por diante. Então, o item correto, item A. Beleza, show de bola, professor, show de bola. Próxima questão. A culpa dos usos mais nefastos da ciência deve ser dividida por toda a sociedade. A palavra sublinhada dentro do contexto vai significar o quê? Vamos lá. A culpa do uso mais nefasto da ciência deve ser dividida por toda a sociedade, inclusive, mas não exclusivamente pelos cientistas. Inclui os cientistas, mas não exclusivamente, ou seja, todos são responsabilizados por como pensa sobre essa ciência, tá ok? Então vamos aqui. Então a culpa dos usos mais nefastos, e aí quando eu digo esse nefasto, eu estou dizendo que ele está trazendo uma ideia mais ou menos da seguinte forma, pessoal, que são os usos que prejudicam, ou então o entendimento prejudicial do que a ciência está impondo, né? Então a gente vai analisar aqui. E olha lá o item D, prejudiciais. Show de bola. Né? Recorrente, não. Elementares, não. Benéficos, não. Constantes, não. Prejudicial. O uso, o entendimento, a culpa das pessoas mais nefastas, mas prejudiciais. Né? Então item D, item correto. Beleza, professor? Próxima questão. Depois de ler o texto, compreender que a importância da ciência está principalmente em poder... O que, professor? Escolher enquanto sociedade nosso destino de forma responsável, professor. Então, reconhecer enquanto sociedade entre o que? Nosso destino de forma responsável. Show de bola, deixa aí. Item B. Estabelecer as diferenças principais entre ciência e charlatanismo. Charlatanismo, cara, ele diz que a ciência não é o charlatanismo, ok, mas ele não está falando de charlatanismo, só charlatanismo. Ele fala também que a ciência é diferente de opinião, que a ciência é diferente de religião, então que a ciência é algo concreto, então tá falso. C.
Explicar que a ciência não pode oferecer a salvação eterna, porque não prova a existência divina. Em algum momento falou de prova divina, também está falso. Abrir a porta para um novo tipo de espiritualidade. Então quer dizer que a ciência agora é uma religião espiritual? Não, falso. Envolve a espiritualidade? Falso. Item direcionar a conduta humana em relação ao conhecimento obtido. Direcionar a conduta. Então a ciência ela vai dizer que o pensamento, a sociedade tem que agir conforme o que a ciência impõe? Falso também, não é isso que ela diz. Item correto, item A. Beleza? Vamos lá, próximas questões. E aí agora a gente vai adentrar nas questões gramaticais. Que delícia, professor! Show! E aí nós temos aqui, ó. Tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. Então, ó, pegou aqui mercado, né? Mas a gente vai começar daqui, ó. Que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. A oração subordinada que apresenta aqui para nós uma ideia de quê? Então aqui, ó, tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. Cara, eu vou lhe dar um bizu e eu vou colocar aqui do lado, que é o bizu que você não vai esquecer. Olha esse danadinho aqui do Tanta. Tanta. E ele apresenta oração adverbial causal, consecutiva, né, substantiva, objetiva e direta. Já vamos eliminar, né? Por quê? Porque a oração começa logo após o quê? Um substantivo. Então ele não pode ter valor de objetiva direta. Né? E também nem substantiva, né? Subjetiva também não. Então, adjetiva explicativa. Se fosse adjetiva explicativa, ele estaria entre vírgulas, né? Entre vírgulas. E aqui não tem uma vírgula. Tem uma vírgula aqui, mas que é o término da oração, né? Da pergunta. Então também não pode ser adjetiva. Né? Beleza. Até porque também não funciona como pronome relativo. Não é pronome relativo. Então só pode acontecer com a ideia de causa e a consecutiva. Para eu trazer a ideia de causa, né, o jaque aqui bonitinho, a causa, ela tem que ter a relação de uma ideia de causa. Alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa, ela vai gerar alguma coisa. Que fica impossível de acompanhar o passo da tecnologia. Esse que fica impossível de acompanhar o passo da tecnologia não é uma relação de causa. Aqui você pode até pensar, professor, tem mais uma ideia de consequência. Devido aos preços caros, fica difícil a gente acompanhar a tecnologia, sei lá, né? Beleza, mas causa, causal não, também está falso. Gerando só apenas a ideia de consecutiva. Mas eu vou lhe passar a dica agora, a dica do tesão. Ai, professor, que é isso? Toda vez, meu filho, tem que ter cuidado com tesão. Esse tesão, ele pode gerar dificuldades. E olha só o que, ó, o tanta. Quando a gente fala de adverbial consecutiva, normalmente a gente vai ter, ó, o tão que. A gente vai ter o que? Tal, que, tanto ou tanta que. Mas podemos ter também uma ideia de tamanho que. Beleza? Tudo isso vai trazer uma ideia de consecutividade. Então, cuidado com tesão, porque o tesão poderá trazer uma ideia consecutiva pesada, viu? Não pensou direito, meu filho. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9... Então, cuidado, viu? Cuidado com essa consecutiva aí. Consequência que vai acontecer na sua vida, meu querido. Então, show de bola. Item B, item correto. Próxima questão. Na tela. E aí nós temos: assinale a alternativa que apresenta o núcleo do sujeito do seguinte período. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Então vamos lá. Alguma coisa pode escolher, né? A gente já viu isso, pode escolher o seu destino responsavelmente. Então isso aqui seria o predicado. Cara, você já parou para perceber que nesses blocos que nós estamos fazendo em resolução de questão, sempre tem uma questãozinha que fala de sujeito, sempre tem uma questãozinha que fala de oração subordinada, sempre tem essas questõezinhas de acentuação, a gente vai ver já. Então tá sendo, ó, marca, né? Ó, uma cartinha batizada, uma carta marcada, meus jovens. Então segue aqui a questão, ó. Apenas uma sociedade versada na ciência. Então tudo isso aqui é o meu sujeito. Vamos eliminando agora os itens? Vamos, professor, show de bola.
Tanto que ele vem aqui, ó, bonitinho pra gente, ó. Então eu tenho apenas uma sociedade versada na ciência. Beleza. Qual é o termo mais impactante aqui, professor? O cara vai e olha, professor, o apenas. Não, apenas nem tem como, nem aparece essa opção do apenas, né? Então já tira aqui, ó. Nem pode ser também, né? Eu tenho uma sociedade versada na ciência. Versada na ciência. Esse versada, ele funciona como uma caracterização, né? Um adjetivo. Eu poderia versada, eu poderia colocar aqui, ó, preocupada. Quem é preocupada? Preocupada com alguma coisa. Na ciência. Esse na ciência, ele já começa com o quê? Com uma preposição. Então esse ciência, ele não é sujeito. Ele vai funcionar como o quê? Essa oração ela vai funcionar como o quê? Essa oração, ó. Esse termo na ciência, eles vão funcionar como o quê, professor? Preposição. Quem é versada, quem é preocupada, é um complemento do nome, né? Beleza. Preocupada, quem é preocupado com algo ou em algo, na ciência. Esse versada funciona como uma ideia de adjetivo. Beleza. Só resta uma. Uma, ele é o quê? Artigo. Então, não tem para onde correr. Sociedade é o núcleo do nosso sujeito. Simples e fácil, bonito e barato, né? A questão dessa vendeu barato. Foi fácil uma questão dessa, fácil até mais. Então é para não zerar, beleza? Segue o baile, vamos lá. Próxima questão. Assinale a opção que apresenta um emprego adequado ao padrão culto da língua. Beleza, show de bola, vamos lá, vamos lá. E aí a gente vai ver aqui, ó, a prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo, expondo o quê? O que vai ser exposto? A essência criativa da natureza. Então vamos lá, professor. A gente tem aqui duas formas, né? A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo, expondo a essência criativa da natureza. A gente está tendo aqui, pessoal, uma oração 1, a oração primeira, oração principal, e tudo isso aqui é uma oração secundária, não é isso? Então, oração primeira, oração principal, oração secundária. Só que aqui a gente tem uma coisa, pessoal. Se tem duas orações, era para ter o quê? Uma conjunção, não é? Professor, era para ter a conjunção. Só que não tem conjunção. O que é que ela tem? Ela tem uma pontuação, né? Pontuação. Ela tem um ponto final, cara. Ela tem um ponto final. Ela não tem nenhuma vírgula, ela tem um ponto final. E essa oração que nós temos aqui, a segunda oração, ela vai funcionar como uma oração subordinada, beleza? Reduzida da primeira oração. Ela funciona como uma oração subordinada reduzida. Por quê? Porque já que ela não tem conjunção, ela é uma oração subordinada reduzida. Que ela termina em quem? Em gerúndio, em NDO, expondo, gostando, fazendo, né? Então ela é uma oração subordinada em gerúndio que está sendo separada pelo quê? Por um ponto final. E aí pode, Arnaldo, isso? A regra é clara, não pode, não pode. Então o item A está falso. Beleza? B. Consumindo um planeta com um apetite insaciável, criamos uma devastação ecológica sem precedentes. Perceba que aqui eu tenho uma oração e aqui eu tenho uma segunda oração. Essa primeira oração, ela vai nos trazer uma relação de quê? Olha só como é que a gente está fazendo. Nós criamos uma devastação ecológica sem precedentes. De que forma? Consumindo NDO. Eita, professor, consumindo o planeta um apetite insaciável. Olhando nos teus olhos, eu te pergunto, você concorda comigo que essa oração, olhando nos teus olhos, eu te pergunto assim, você concorda comigo que essa oração também é uma oração subordinada reduzida? Concorda, não concorda? Beleza. Só que você concorda comigo também que ela está invertida? A oração principal está no final e a oração secundária, né, que é a oração subordinada, ela vem primeiro, vem antes? Isso gera o quê? Isso gera, professor, a ordem direta. Se gera a ordem direta, se eu faço essa inversão sintática, eu taco quem no meio? O quê, rapaz? Que é isso? O professor tá com o pau. Não, não é o pau, não, é a vírgula. Ah, professor, então analisando essa cadeira editária, o item B está correto. Show de bola!
Era a questãozinha mais complicadinha aqui, mas dava para perceber por causa disso, ok? Item C, ó. Nossa existência é a parte de transformação constante da matéria, onde quando for ideia de pronome relativo, quando for um pronome relativo, ele só pode ser usado quando tiver a ideia de lugar. Aqui não traz a ideia de lugar, traz a ideia de existência, então tá falso. Transformando o mistério em desafio, adicionando uma nova dimensão à vida, abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade. Então eu tenho, pessoal, 3 orações, olha só, transformando o mistério em desafio, adicionando uma nova dimensão à vida e abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade. Eu tenho 3 orações, ó. 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2 e 3. Só que todas essas 3 orações são orações subordinadas, não tem oração principal, então tá falso. Ao dar ao indivíduo a autonomia de pensar por si mesmo, oferecendo a ele a liberdade de escolha informada. Beleza, professor? Só que mais uma vez eu teria oração sem oração principal, então tá falso. Beleza? Então essa item E também é a mesma coisa do item D, só que não tem oração principal, tá falso, ok? Próxima questão já está na tela, esperando por nós. E aí a gente vai olhar aqui, assinale a opção que apresenta o grupo de vocábulos acentuados. Não te falei? Sempre vai cair uma questãozinha de acentuação? Cara, é batata, vai ter essa questãozinha de acentuação. E aí vamos lá. Eu sou esperto, eu vou olhar a colocação da frase, né? Porque eu sei que só pode entrar em 3 lugares. Ou ela pode ficar no final da frase, né? Olha lá. Eu tenho aqui a palavra, né? Eu tenho a palavra. E ela só pode acontecer em 3 lugares. A acentuação ela só pode acontecer em 3 lugares. Ela só pode ser acentuada aqui, se for uma oxítona. Ela só pode ser acentuada aqui se for uma paroxítona. Ou ela pode ser acentuada aqui se ela for uma paroxítona. Não é isso? Olha só como é que funciona o lance aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou ter 1, 2 e 3. Olha só como essa questão ela é boba aqui, ó. Átomos. Átomos é 3. É uma proparoxítona. 1, 2, 3. Microscópio, professor. Microscópio. Pio. Eu tenho aqui um encontro de semivogal, não tem um hiato. Então, ó, eu tenho aqui agora o quê? 2. E aqui, professor, destruído. Bem aqui há uma relação de quê? Hiato. Semivogal com semivogal, só que eu percebo que aqui ela está acentuada. Se ela está acentuada, é porque aconteceu o quê, ó? Uma briga entre elas. Então ela vai ser separada. Então eu terei 1, 2, 3. Então ela vai ser o quê? 2. Então tá falso. De novo, vamos lá. Existência, professor. Separa como? Aqui, ó. Ela é 2. E aqui, professor? Prover. 1. Ela é 1. Cônsul, professor. 2. 2, 1, 2. Falso. Traídos, professor. A mesma coisa de destruído, ó. Separação aqui, ó. E onde é que ela fica? 2. Hiato. Indivíduo, professor. Indivíduo, professor. Aqui separa? Onde é que ela fica? Depois, ó. 2. Separação silábica, 2. E pólvora. Pólvora, professor. 1, 2, 3. Falso. Ó, começou a ficar fácil agora. Só tem 50 e 50, né? Vamos olhar aqui, ó. Insaciável, professor. O que vai acontecer? Um hiato. Então, ó, ela vai ficar onde? 1, 2. Opa, se houve um hiato, é aqui, ó. 1, 2. Opa. 1, 2, ela vai ser 2. Ecológica, professor. 1, 2, 1, 2, 3. Ela é 3. Então, 2, 3. E através é o quê? 1. E aqui, já sei que é o item A, mas vamos só conferir. Ciência, professor. Vamos lá, começar por início. Início. 2.
lenho, 2, ciência, 2, item A, bonitinho. Você percebeu que deu para, não precisei usar nenhuma regra aqui, a não ser a regra do hiato, claro. Mas deu para eu ir eliminando as questões só entendendo a colocação, a posição delas. Então pronto, é sucesso, tranquilo? E é assim que muitas vezes a nossa banca vai cobrar. Então fiquem atentos a isso, tá? Beleza, segue o baile, próxima questão. Show! As palavras paradoxal e orgulho contêm respectivamente o que, professor? Vamos lá. Paradoxal e orgulho continuam números de fonemas. Não confundir fonema com letra. É totalmente diferente. Fonema e letra é diferente. Fonema é fone, é som reproduzido. E letra é escrita, a escrita que vai estar sendo reproduzida aqui para nós. Então vamos aqui bonitinho, professor. Vamos lá. Paradoxal. Pá. Você percebe que existe o som do pá, do P, do A. Rá, R e A. 4, do, 5, 6. Agora, observação a esse X aqui. Paradox. Você percebe que existe um som de KS. Paradoxal. Não é paradoxal, nem paradoxal. Não, é paradoxal. Né? Então tem aqui dois sons, cara. Então é 7 e 8. 9 com A e 10. É isso? 10 com L. É isso mesmo, professor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, professor. Tem 10 aí, bonitinho para nós. E a palavra orgulho, professor? Quantas nós teremos aqui, ó? Orgulho. Perceba que aqui há um som só. Lho. Há um som só. H não tem som. É lho. Igual molho. Lho. Ele faz esse som. Ele não tem nenhuma pronúncia. Então o som do C, do O aqui fica 6. Beleza? E aí a gente vem analisando cada um desses elementos aqui, ó. Vamos analisar cada um desses elementos. Bonitinhos. Vamos aqui. Primeiro, começa com inexorável. Olha lá. Percebe que tem um S aqui? Opa, professor. 4 e 5. Ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veu. Então, 1, 2, 3. Só ajeitar aqui. Bonitinho. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, 10 sons aqui, professor. Bonitinho. Show. Início, professor. Início. Vamos lá, bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, 6. Já foi. Morreu Maria Preá. 6 aí. Show. Vamos aqui. Promessas, professor. Promessas. 1, 2, 3. Promessa. 4, 5, 6, 7 com SAS. E jovens. Lembrando que esses jovens vens. Aqui há uma nasalização. Então fica 1, 2, 3. Né? 1, 2, 3. 4, 5. Né? Então também não dá. Falso. Habitantes. A não tem som. E aí você faz o restante aí, né? Compreender. Nasalização também. Através. Professor, tem um I aqui. Não, tem nada de não, professor. Através. Né? Liberdade prática, aí a gente vai continuar contando bonitinho, a gente vai perceber que existe o mesmo som, que é diferente da letra ali, né? A gente vai perceber isso. Então, o item A é o item correto, beleza? Sem mais delongas. Próxima questão. Assinale a opção que corresponde à função do que na frase a seguir. Vamos analisar bonitinho aqui para nós. Então, ó, não vão a uma festa que não voltem cansados. Que não voltem cansados. Aqui nessa questão a gente poderia imaginar, não vão a uma festa a qual não voltem cansados. Algumas pessoas pensaram assim, como pronome relativo.
né? A qual não voltem cansados. Mas quem não volta cansados? As pessoas que vão a uma festa, né? Então aqui não vai ter uma função de pronome relativo. Então ela vai ter uma função de quê, professor? Para nós, ela vai ter uma função de conjunção consecutiva. Beleza? Não uma ideia de pronome relativo, mas uma ideia de conjunção consecutiva. Então você vai na festa e voltará cansado. Então o item A diz assim, ó, parece paradoxal que ainda acredita em profecias de fim do mundo. Então aqui parece paradoxal. O que? Isso. Então conjunção integrante. É uma conjunção, mas é uma conjunção integrante. Pode isso, professor? Não, não é. Tu quer a consecutiva. Criamos tecnologias que pretendem simplificar nossas vidas. Criamos tecnologias as quais, e é então aqui funciona com o pronome relativo. Beleza. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível. Beleza, olha esse que. Coloca quase isso, dá certo? Quase as quais não dá certo também. Mas se eu elimino aqui, ó. Os mais jovens se comunicam de modo quase incompreensível. Professor, show de bola. Porque isso aqui, na verdade, é o quê? É uma partícula repletiva. Então tá falso. Tem tanta coisa nova no mercado que fica impossível acompanhar. Opa, professor, tira esse que e coloca aqui, ó. Tem tanta coisa nova no mercado que de maneira que fica impossível acompanhar. E olha ali, ó, não vão a uma festa da qual maneira não volte cansado. Ou então, ó, de que modo não volto cansado. Então o item D é o item correto, beleza? Existe um senso de que as pessoas, existe um senso disso. Então, show de bola. Finalizamos, galerinha, mais uma questão sendo o item D. Beleza? Então, meu querido Alfartano, mais um bloco finalizado, mas falta a segunda parte ainda. Então, aguardo você lá. Beleza? Valeu, Alfartano, e até a próxima.